E aí? Vamos lá? Finalização do capítulo 2. Estamos no penúltimo subtítulo. Ai, tô cansada, gente. Mas vamos lá. A interpretação errada do objetivo de vida de Jesus. A princípio, seus discípulos não compreenderam. João, capítulo 12, versículo 16. O Domingo de Ramos é celebrado na Igreja Cristã como início da semana mais importante da vida de Jesus. Nesse domingo, ele foi para Jerusalém viver seus últimos dias na terra. As pessoas que souberam que eles estavam chegando enfileiraram-se nas ruas para saudá-lo, agitando folhas de palmeira como um símbolo de vitória para um poderoso dirigente, mais ou menos como fazemos quando os papéis são jogados do prédio para receber os heróis. Isso é lá da cultura americana, né? Não sei se aqui no Brasil a gente faz para algum outro tipo, algum outro exemplo, né? Celebridade, sei lá. Mas vocês já entenderam, enfim. Para surpresa de todos, Jesus chegou montado num jumento. Em vez de chegar à cidade com grande pompa, ele se serviu de um humilde meio de transporte para cumprir uma antiga profecia. Ele queria deixar uma coisa bem clara: ele era alguém com quem qualquer um poderia se relacionar. Até mesmo João, o amigo mais chegado de Jesus, escreveu mais tarde a respeito desse evento, dizendo que não tinha entendido. As pessoas, tanto naquela época quanto agora, têm a tendência de achar que se Jesus tinha o poder de mudar o mundo, ele deveria ter vários planos drásticos para varrer a corrupção e o mal que permeava o planeta. Jesus, porém, parecia continuar a dizer às pessoas que elas precisavam se relacionar com Deus. Meu amigo Steve não se interessa por religião, especialmente pelo cristianismo. Para ele, Jesus era um rabino moralista que se exibia como se possuísse uma virtude superior, tentando fazer as pessoas se sentirem culpadas se não agissem da mesma maneira. Steve acredita que a religião traz à tona o que há de pior nas pessoas, aproveitando-se da culpa que elas sentem. Infelizmente, acho que muitas pessoas religiosas também pensam como Steve. Muitas são religiosas porque se sentem culpadas e têm esperança de que através das práticas religiosas podem ser salvas. Elas seguem rituais religiosos, fazem contribuições financeiras e tentam viver uma vida religiosa para não se sentirem mal com relação a si mesmas. A noção de que Jesus queria mostrar às pessoas que elas são de que elas são más para que vivam de alguma forma mais digna é uma interpretação errada das ideias de Jesus. Jesus criticava o comportamento de algumas pessoas, mas aquelas que ele mais censurava eram exatamente as religiosas. Raramente ele reprovava as pessoas comuns. Quando ele se deparava com alguém que estivesse se comportando mal, dizia para a pessoa ir embora e não pecar mais, sem dar ênfase ao mau comportamento. O objetivo de vida de Jesus não era demonstrar que as pessoas eram más, mas fazer com que elas soubessem que precisavam relacionar-se com Deus e com os outros de forma amorosa. Ele acreditava que se reconhecêssemos essa necessidade humana básica, não desejaríamos agir de modo nocivo. É fácil enganar-se ao interpretar o objetivo de vida de Jesus e encararmos a sua missão como um dever moral. Se acreditarmos que Jesus considerava que as pessoas eram fundamentalmente más e precisavam ser moralmente libertadas através de princípios religiosos. O objetivo da vida de Jesus não era fazer com que tivéssemos mais moralidades, e sim nos tornar mais amorosos em nossas relações. Princípio espiritual: a boa moralidade se origina nos bons relacionamentos. Hoje, antes de me despedir, eu quero explicar algo aqui do texto que talvez não fique claro para todas as pessoas. Então, eu vou retomar aqui o pedacinho, eu vou ler e eu vou explicar, tá? Só para deixar claro para todo mundo, para ninguém ficar bravo e ficar, não entendi, agora Jesus está falando mal dos religiosos. Então, vamos lá, vamos retomar e vou explicar, tá bom? Existe uma diferença que deve ser considerada e às vezes nem todo mundo tem esse entendimento. Jesus criticava o comportamento de algumas pessoas.
mas aquelas que ele mais censuravam eram exatamente as pessoas religiosas. Então, o que a gente está tentando dizer nesse texto aqui? A gente está me incluindo porque eu estou lendo, mas não sou eu que escrevi o livro, né? Então, o que o autor está dizendo nesse livro aqui? De acordo com a análise psicológica que foi feita de Jesus. Que quando Jesus criticava os religiosos, é porque os religiosos, eles seguiam uma religião e não a Deus. E tem muita diferença disso. Espiritualidade é uma coisa e religião é outra. Tem muita gente que é religiosa, vai para a igreja e ama cumprir os princípios religiosos, os ritos religiosos, mas não tem um relacionamento com Deus. Muitos deles, às vezes, são até meio que ateus. Eles não, como não têm um relacionamento com Deus, de fato, às vezes nem acredita que Deus existe. Nem tem uma fé plena em Deus, uma confiança plena em Deus, uma oração verdadeira em Deus, porque não tem essa amizade, não tem esse relacionamento. Então, espiritualidade, fé é uma coisa e ser religioso é outra coisa. Por isso que quando você determina escolher a sua religião e você é livre para escolher, né, seu livre-arbítrio é livre para você escolher a sua religião, e inclusive Deus te fez tão livre a ponto de você nem precisar amá-lo, não precisar acreditar nele, o que não significa que ele não existe, mas ele te dá essa liberdade de crer ou não crer, de escolher a sua religião, porque a religião não é a sua salvação, Jesus é a sua salvação. A religião não é a sua fé. A sua fé é a sua espiritualidade, é a sua amizade com Deus, é o seu exercício espiritual. Mas a religião é um caminho que você segue para encontrar explicações, para encontrar Deus. É um caminho que você segue, é uma escola que você segue para encontrar Deus, entendeu? Então, eu falo assim, a religião não te salva. A religião, ela é o caminho, ela é a estrada que te ensina a encontrar Deus, caso você precise disso. E mesmo que você fale, não, eu consigo encontrar sozinho através dos livros, então eu vou seguir alguns canais do YouTube, eu vou ler a Bíblia sozinho, mas e a questão de convívio, de comunidade, que Jesus fala de relacionar-se com pessoas? Seria bom você encontrar o seu bando, você precisa andar ali também com aquelas pessoas da sua religião para vocês conversarem, fazer um curso bíblico, entender como é a vida de cada pessoa. Então, por exemplo, eu sou católica, e aí você vai na igreja católica, você fala, como é a vida daquela católica? Como é a vida daquele católico? E você fala, como é a minha vida? E não é para você se comparar, mas você aprender. Então, a comparação, ela não tem que vir através de julgamento, a comparação é para crescimento, é para você aprender a dizer, olha, ela também tem aquela dificuldade de vida, eu também tenho. Olha, ele supera aquela dificuldade mais fácil que eu, como é que eu faço? Acho que eu vou conversar com aquela pessoa. Então, essa convivência, essa comunidade que Jesus fala das relações de comunidade é para nos ensinar, é para a gente aprender a ter esse convívio, entendeu? Então, quando aqui o livro traz que Jesus afrontava os religiosos, os sumos sacerdotes da época, é porque eles eram muito restritos à lei humana da época e não à lei espiritual. Por exemplo, era proibido curar no sábado. Jesus foi questionado sobre isso. Então, assim, aí Jesus falou, o que é mais importante, né? A vida ou deixar e seguir a lei de Moisés lá na época, que era não curar no sábado? Não, a vida é mais importante, eu não vou cumprir essa lei, eu vou curar no sábado. Mas aí teve um monte de coisa, você precisa ler lá o capítulo, não vou contar tudo aqui, vou te deixar curioso, você vai lá e lê e entenda o que Jesus está explicando, entendeu? Eu só queria deixar esse relato para que depois ninguém falasse, Gida, o que você está falando? Esse livro aí é meio estranho. Não, gente, precisa de fato entender. Ser religioso é uma coisa, ser espiritual é outra, e você precisa usar a religião para você ter mais fé, amadurecer cada vez mais fé, ter vivência. Assim como você foi para a escola aprender matemática, português, geografia, você vai para a igreja para aprender sobre Deus. O caminho que leva a ele, quem foi ele, como é a comunidade dele, como é que foi a relação do Deus lá no Antigo Testamento com o povo dele, como é que foi a relação do Novo Testamento de Jesus com o povo dele. É para isso que você vai, é para isso que você procura uma religião. Tá bom? Certo? Dúvidas, me chamem lá nos comentários, comente, que a gente pode bater um papo até por outros canais, não precisa ser só pelo YouTube, tá bom? Beijo, até mais!